enquanto você reclama, alguém está resolvendo. E Ficando Rico capítulo 1. Duas mentes, dois destinos. Bem-vindo ao desenvolvimento inteligente. Quero te contar a história de dois colegas de trabalho que enfrentaram exatamente o mesmo problema no mesmo dia. A empresa onde trabalhavam cortou o departamento deles. Ambos receberam a notícia na mesma reunião, com os mesmos 30 dias de aviso. Saíram pela mesma porta. O primeiro passou os meses seguintes se convencendo de que o mercado estava impossível, que a culpa era da empresa, da economia, do governo. Enviou currículos sem personalizar, recusou entrevistas, mais que perfeitas, e passou boa parte do tempo reclamando para quem quisesse ouvir. 2 anos depois, estava no mesmo lugar, diferente apenas no nível de ressentimento. O segundo passou as primeiras semanas em choque, é verdade. Mas então fez uma pergunta diferente. O que esse problema me diz sobre o que o mercado precisa? Ele havia sido demitido de um setor de logística. Durante os meses em casa, percebeu que pequenas empresas da sua região tinham os mesmos problemas de distribuição que o fizeram ser demitido, só que sem equipe para resolver. Criou uma microempresa de consultoria. Em 2 anos, faturava mais do que ganhava empregado. Mesma demissão, mesmo contexto econômico, mesma cidade, destinos completamente diferentes. A diferença não estava no talento, na sorte ou no dinheiro. Estava na pergunta que cada um fez diante do mesmo obstáculo. Um perguntou de quem é a culpa. O outro perguntou o que posso fazer. Esse é o tema deste audiolivro, e a escolha que ele propõe a você a cada capítulo. Capítulo 2. A neurociência da reclamação. Antes de julgar quem reclama, inclusive você mesmo nos momentos de reclamação, é importante entender por que o cérebro humano é tão naturalmente atraído por esse comportamento. A reclamação não é fraqueza de caráter, é, em parte, o resultado de como o cérebro humano foi projetado pela evolução. E entender esse design é o primeiro passo para reprogramá-lo. Martin Seligman, psicólogo da Universidade da Pensilvânia e fundador da psicologia positiva, documentou extensamente o fenômeno do viés de negatividade. A tendência evolutiva do cérebro humano de prestar mais atenção, processar mais profundamente e lembrar com mais intensidade as experiências negativas do que as positivas. Esse viés não é um defeito, foi uma vantagem de sobrevivência. Para nossos ancestrais, ignorar uma ameaça era fatal. Ignorar uma oportunidade era apenas uma perda. Então o cérebro se tornou um detector de ameaças extraordinariamente sensível e um detector de oportunidades comparativamente preguiçoso. No mundo moderno, esse mesmo mecanismo se manifesta como uma tendência a perceber e ampliar problemas, obstáculos e injustiças, e a minimizar ou ignorar recursos, oportunidades e alavancas disponíveis. Não é cinismo, é biologia, mas é uma biologia que pode ser reorientada com as ferramentas certas. A reclamação tem ainda outro combustível neurológico. Ela é socialmente recompensada. Pesquisas em neurociência social mostram que compartilhar reclamações ativa circuitos de recompensa social, criar um senso de pertencimento, de validação, de identidade compartilhada com quem também está sofrendo. Robin Dunbar, o mesmo pesquisador que estudou redes sociais humanas, documentou que uma parcela significativa da conversa humana cotidiana é dedicada a queixas e fofoca negativa, precisamente porque esses comportamentos cimentam vínculos sociais de forma rápida. O problema é que a reclamação, além de ser recompensada a curto prazo, cria loops neurais que se tornam habituais. Quando você reclama repetidamente do mesmo problema, o cérebro codifica esse padrão de resposta, problema percebido, reclamação automática como um hábito. Com o tempo, a reclamação se torna a resposta default a qualquer obstáculo, independentemente de haver ou não algo que possa ser feito. É o que Seligman chamou de desamparo aprendido, a crença aprendida, reforçada por experiências repetidas, de que nossas ações não têm impacto sobre os resultados. Então, para que tentar? O desamparo aprendido foi documentado por Seligman em experimentos clássicos,
mas também é observável em comportamentos cotidianos. A pessoa que reclamou anos a fio do chefe sem tomar nenhuma ação aprendeu, progressivamente, que reclamar é a única resposta disponível. A que tentou resolver um problema uma vez e não conseguiu aprender o que tentar não adianta. Essas aprendizagens, quando não questionadas, se tornam limitações reais. Não porque o mundo seja de fato imutável, mas porque o cérebro parou de procurar alternativas. Juliana tinha 31 anos e havia passado 2 anos reclamando do salário na empresa onde trabalhava. Ela era competente, bem avaliada, claramente subpaga. Mas toda vez que chegava o momento de pedir aumento, ela recuava. A justificativa mudava. Não é a hora certa. O chefe está de mau humor, a empresa está cortando custos, mas o padrão era constante. Reclamação sem ação. Quando ela finalmente foi encorajada por uma mentora a analisar o padrão, ela reconheceu que havia aprendido, em algum momento, que pedir era perigoso, que expressar necessidade levava à rejeição. Esse aprendizado antigo estava dirigindo um comportamento adulto atual de forma completamente inconsciente. Passo 1. Observe seu padrão de reclamação sem julgamento. Durante uma semana, preste atenção nos momentos em que você reclama, mentalmente ou verbalmente. Sobre o que você reclama mais? Com que frequência? Esse registro neutro revela padrões que são invisíveis quando você está dentro deles. Passo 2. Identifique onde o desamparo aprendido pode estar operando. Há áreas da sua vida em que você parou de tentar mudar algo porque acredita que não adianta. Financeiro, carreira, relacionamentos, saúde. Essas áreas são candidatas ao desamparo aprendido e candidatas à intervenção mais transformadora. Passo 3. Questione a crença de impotência. Para cada área onde você identifica desamparo, pergunte: é realmente verdade que não há nada que eu possa fazer? Ou é uma crença construída a partir de tentativas passadas mal sucedidas ou mal desenhadas? A distinção entre impossibilidade real e crença de impossibilidade é frequentemente a distinção entre estagnação e movimento. Passo 4. Entenda a diferença entre desabafo e reclamação crônica. Desabafar. Expressar uma emoção difícil para processá-la é saudável e necessário. Reclamação crônica. Repetir a narrativa do problema sem nenhum movimento em direção à solução é o padrão que sabota. Saber distinguir os dois permite que você dê espaço ao primeiro sem se perder no segundo. Uma técnica complementar é o que Seligman chama de questionamento socrático, a prática de questionar sistematicamente as crenças negativas, automáticas. Quando surgir o pensamento nunca vai mudar ou não adianta tentar, pergunte: qual é a evidência real para essa crença? Existe alguma evidência contrária? Qual seria a perspectiva de alguém que resolveu um problema parecido? Esse questionamento, praticado com regularidade, começa a enfraquecer os loops neurais da reclamação habitual. Como exercício prático, escolha uma reclamação que você repete com frequência sobre trabalho, dinheiro, relacionamento, saúde. Escreva numa folha de papel. Abaixo dela, escreva 3 ações concretas que você poderia tomar em relação a esse problema nos próximos 7 dias. Não ações perfeitas, ações possíveis. Esse exercício simples começa a ativar o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo planejamento e pela solução de problemas, em vez do sistema límbico que produz a reatividade emocional da reclamação. Entender a neurociência da reclamação não é uma desculpa para continuar reclamando. É a base para parar. Quando você entende o mecanismo, para de se identificar com ele e começa a observá-lo de fora como um padrão que pode ser mudado. No próximo capítulo, vamos explorar a ferramenta mais poderosa para essa mudança: o mindset de crescimento. Se este conteúdo está te ajudando, considere apoiar o canal com apenas R$ 5. Esse valor vai inteiramente para custear as narrações de novos audiolivros. O link está na descrição. A sua contribuição mantém este projeto vivo. Muito obrigado por estar aqui. Capítulo 3. A mentalidade de crescimento. O interruptor que muda tudo. Existe uma crença tão fundamental que,
Quando ela muda, praticamente tudo mais muda junto. Não é uma crença sobre o mercado, sobre a economia, sobre outras pessoas. É uma crença sobre você mesmo, especificamente, sobre se suas capacidades são fixas ou se podem crescer. Carol Dweck, psicóloga de Stanford e uma das pesquisadoras mais influentes da psicologia contemporânea, passou décadas estudando essa crença. E o que ela descobriu é que ela separa, com uma consistência notável, quem cresce diante dos obstáculos de quem para diante deles. Dweck identificou dois padrões fundamentais de crença sobre capacidade humana. O primeiro é o mindset fixo, a crença de que suas qualidades, inteligência, talentos e habilidades são traços imutáveis. Você tem quanto tem, ponto. Nesse modelo, cada desafio é um teste do que você é, e cada falha é uma confirmação de seus limites. Pessoas com mindset fixo evitam desafios que possam revelar limitações, desistem rapidamente diante de obstáculos e interpretam o esforço como sinal de que não são bons o suficiente. O segundo é o mindset de crescimento, a crença de que capacidades podem ser desenvolvidas através de dedicação, estratégia e esforço. Nesse modelo, os desafios são oportunidades de aprendizado, as falhas são dados sobre o que precisa mudar e o esforço é o caminho para a maestria. Pessoas com mindset de crescimento buscam desafios que as façam crescer, persistem diante de obstáculos e usam o feedback, incluindo o feedback negativo, como combustível de desenvolvimento. O que a pesquisa de Dweck demonstrou de forma extraordinariamente consistente é que o mindset não é uma característica de personalidade imutável. É uma crença que pode ser mudada. E quando é mudada, os resultados mudam junto. Seus estudos com estudantes mostraram que ensinar o conceito de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões através do esforço, produzia melhorias mensuráveis no desempenho acadêmico. Não porque os alunos ficaram mais inteligentes de repente, mas porque pararam de interpretar as dificuldades como evidências de limitação e começaram a interpretá-las como parte do processo de crescimento. A conexão entre mindset fixo e reclamação é direta e profunda. Quando você acredita que suas capacidades são fixas, qualquer obstáculo se torna uma ameaça à sua identidade. Porque se você não consegue superar, isso significa que você não tem o que é necessário. A reclamação, nesse contexto, é uma forma de proteção da identidade. Se a culpa é do chefe, da empresa, da economia, do governo, então a falha não é minha. O mindset fixo precisa de um culpado externo para se proteger. Com o mindset de crescimento, o obstáculo se torna um dado. Não sobre quem você é, mas sobre o que a situação exige. A pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso me está pedindo para aprender ou fazer. Essa mudança de pergunta é o interruptor que Dweck descreve. E é exatamente o que separou os dois colegas de trabalho que você conheceu no primeiro capítulo. Rodrigo tinha 24 anos e havia reprovado no primeiro concurso público que tentou. Sua resposta inicial foi a que a maioria das pessoas teria. Aquele concurso era injusto, as questões eram mal formuladas. O sistema era favorável a quem tinha mais tempo para estudar. Essas críticas podiam até parcialmente verdadeiras, mas eram irrelevantes para o resultado que ele queria. Quando ele parou de analisar o concurso e começou a analisar sua própria preparação, o que havia estudado, como havia estudado, onde havia errado. Encontrou padrões concretos que explicavam o desempenho. Corrigiu esses padrões. No segundo concurso, foi aprovado. Passo 1. Identifique situações em que seu mindset fixo aparece. Quais são os contextos em que você tende a interpretar dificuldades como evidências de limitação? Onde você evita tentar para não arriscar fracasso? Onde você desiste mais rapidamente do que seria necessário? Esses são os lugares onde o mindset fixo está operando e onde a intervenção tem maior impacto. Passo 2. Troque a pergunta. Toda vez que surgir o pensamento não consigo, experimente substituí-lo por ainda não consigo. O que preciso fazer para chegar lá?
Essa troca simples ativa o mindset de crescimento ao reconhecer a possibilidade de desenvolvimento, onde o mindset fixo via apenas um estado permanente. Passo 3. Reencadre o fracasso como dado. Quando algo não funcionar, em vez de interpretar como fracasso pessoal, pergunte: o que esse resultado me ensina? O que posso ajustar na próxima tentativa? Esse reenquadramento transforma experiências dolorosas em informação útil e reduz o custo psicológico do risco, o que torna mais fácil tentar de novo. Passo 4. Valorize o processo, não apenas o resultado. Mindset de crescimento cresce quando você aprende a encontrar satisfação no esforço e no aprendizado, não apenas nas conquistas. Reconheça e celebre a qualidade da tentativa, o que você aprendeu, como você cresceu independentemente do resultado imediato. Essa prática constrói a tolerância ao processo longo que qualquer resultado significativo requer. Uma técnica complementar é o que Dweck chama de Power of Yet, o poder do ainda não. Quando perceber que está usando linguagem de mindset fixo, não sou bom nisso, não consigo aprender isso, não tenho esse talento. Adicione ainda não ao final. Ainda não sou bom nisso, ainda não consigo. Essa adição simples transforma um estado permanente numa posição temporária no caminho de um desenvolvimento possível. Como exercício prático, identifique uma área da sua vida onde você está preso numa narrativa de limitação. Escreva a crença limitante que está por trás dessa narrativa. Agora escreva 3 evidências de que essa crença não é absolutamente verdadeira. 3 exemplos de quando você ou alguém com as mesmas condições iniciais superou uma limitação parecida. Esse exercício começa a enfraquecer a crença e abrir espaço para o mindset de crescimento. O mindset de crescimento não garante que você vai resolver todos os problemas. Garante que você vai tentar de verdade e que cada tentativa, independentemente do resultado, vai te deixar mais capaz do que era antes. No próximo capítulo, vamos aprender a enxergar o que esse mindset torna visível. Oportunidades onde outros só veem problemas. Capítulo 4. O poder de reenquadrar. Como ver o que outros não veem. Há um exercício mental que empreendedores e inovadores praticam frequentemente de forma inconsciente que os distingue da maioria das pessoas diante de um problema. Em vez de olhar para o problema e perguntar quem errou ou por que está acontecendo, eles perguntam: o que está faltando aqui? O que seria necessário para que isso não fosse um problema? Quem pagaria por uma solução? Esse exercício tem um nome na psicologia cognitiva: reenquadramento ou reframing, e é uma das habilidades mais treináveis e mais impactantes que existem. O reenquadramento cognitivo é o processo de mudar deliberadamente a estrutura interpretativa através da qual você vê uma situação. Não se trata de negar a realidade do problema. Trata-se de encontrar uma perspectiva diferente que revela possibilidades que o enquadramento original tornava invisíveis. Aaron Beck, psiquiatra americano e fundador da terapia cognitiva, desenvolveu técnicas de reenquadramento para tratar distorções de pensamento. E essas mesmas técnicas são usadas por coaches, estrategistas e empreendedores para transformar a forma como percebem e respondem a desafios. A ideia de que problemas são oportunidades disfarçadas não é apenas um clichê motivacional, é uma observação empírica sobre como negócios, invenções e carreiras são construídos. Travis Kalanick e Garrett Camp criaram o Uber porque não conseguiam pegar um táxi numa noite chuvosa em Paris. Reed Hastings criou a Netflix depois de pagar uma multa absurda por atraso na devolução de um vídeo locado. Howard Schultz transformou a Starbucks depois de visitar cafés na Itália e perceber que os americanos não tinham nada parecido. Em todos os casos, a história começa com uma frustração, um problema real, vivido pessoalmente. A diferença está na pergunta que foi feita depois. A técnica dos 3 ângulos é uma ferramenta prática de reenquadramento que pode ser aplicada a qualquer problema. O primeiro ângulo é o do diagnóstico. O que exatamente está errado? Descreva o problema com precisão.
sem julgamento, sem culpa, apenas o que está acontecendo. O segundo ângulo é o da lacuna. O que está faltando para que esse problema não existisse? Qual necessidade não está sendo atendida? Qual serviço, informação, produto ou habilidade tornaria essa situação melhor? O terceiro ângulo é o da criação, o que pode ser criado, desenvolvido ou oferecido para preencher essa lacuna. Esse terceiro ângulo é onde a maioria das pessoas para. Chegar ao diagnóstico é fácil. Todo mundo consegue descrever o que está errado. Identificar a lacuna já requer um nível maior de abstração, mas chegar à criação, a pergunta o que pode ser feito, é o que transforma um observador de problemas num solucionador. E solucionadores criam valor. Criadores de valor são remunerados. Essa é a equação. Isabela tinha 35 anos e trabalhava num hospital público onde a falta de comunicação entre equipes causava atrasos, erros e frustração constante. Todo mundo reclamava. Ela decidiu olhar de forma diferente. Se a falta de comunicação é um problema tão universal, talvez haja uma solução que eu possa ajudar a criar. Ela passou 6 meses pesquisando, conversando com as equipes e desenvolvendo um protocolo simplificado de comunicação entre turnos. O protocolo foi adotado primeiro no seu departamento, depois em outros, depois virou uma referência. Ela não inventou nada tecnologicamente sofisticado. Apenas parou de reclamar do problema e começou a projetar a solução. Passo 1. Pratique a separação entre problema e culpa. Quando identificar um problema, faça um esforço deliberado de descrevê-lo sem atribuir culpa. Não o fulano não sabe trabalhar, mas o processo X está gerando o resultado Y. A descrição sem culpa ativa o pensamento analítico em vez do emocional e é o pré-requisito para qualquer solução. Passo 2. Aplique a técnica dos 3 ângulos diante de qualquer problema significativo: profissional, pessoal, relacional. Force-se a percorrer os 3 ângulos: o que está errado, o que está faltando, o que pode ser criado. Faça isso por escrito quando possível. A escrita externaliza o pensamento e torna os padrões mais visíveis. Passo 3. Treine o olhar para lacunas no cotidiano. Trate cada experiência de frustração cotidiana como um exercício de identificação de lacuna. O que seria necessário para que isso funcionasse melhor? Quem se beneficiaria de uma solução? Esse treino constante desenvolve uma sensibilidade para oportunidades que a maioria das pessoas simplesmente não percebe, porque está olhando para o problema em vez de para o espaço ao redor dele. Passo 4. Pesquise antes de concluir que não há solução. Uma das razões pelas quais muitas pessoas não chegam ao terceiro ângulo é a suposição prematura de que o problema não tem solução possível. Antes de concluir isso, pesquise. Alguém em algum lugar já resolveu algo parecido? Que recursos, conhecimentos ou parcerias poderiam tornar uma solução possível? A suposição de impossibilidade frequentemente precede o desafio, não o segue. Uma técnica complementar é o que designers de inovação chamam de perspectiva do usuário extremo. Olhar para o problema através dos olhos de quem mais sofre com ele. Quem é a pessoa mais afetada por esse problema? O que ela precisaria para que o problema desaparecesse da sua vida? Essa perspectiva radicalmente empática frequentemente revela ângulos que uma análise mais abstrata não alcança. Como exercício prático, escolha um problema recorrente da sua vida profissional ou pessoal, algo sobre o qual você já reclamou mais de 3 vezes sem tomar nenhuma ação. Aplique os 3 ângulos por escrito: diagnóstico, lacuna, criação possível. Não precisa ser uma solução perfeita. Precisa ser uma perspectiva diferente do que a reclamação oferece. Reenquadrar não é otimismo ingênuo. É uma habilidade cognitiva que se desenvolve com prática e que transforma a forma como você se relaciona com os problemas da sua vida. No próximo capítulo, vamos transformar o reenquadramento em ação, com um sistema concreto de resolução de problemas que você pode aplicar a qualquer situação. Capítulo 5. Da reclamação à ação, o sistema de resolução de problemas. Há uma lacuna entre perceber que um problema precisa de solução e realmente agir para resolvê-lo.
Essa lacuna tem um nome: paralisia por análise. É o estado em que você está ciente do problema, até tem algumas ideias sobre como resolvê-lo, mas não começa porque não sabe por onde começar, porque a solução parece grande demais, porque o risco parece alto demais, porque você está esperando as condições perfeitas que nunca chegam. A paralisia por análise é, na prática, reclamação disfarçada de preparação. A diferença entre pessoas que resolvem problemas e pessoas que ficam presas neles raramente está na inteligência ou no talento. Está na capacidade de transformar o problema em partes acionáveis e de executar a primeira parte antes de ter toda a visibilidade do caminho. Jeff Bezos tem um princípio que ele chama de decisões de porta reversível. Quando uma decisão pode ser desfeita, não espere ter todas as informações. Execute, aprenda, ajuste. Apenas decisões verdadeiramente reversíveis merecem toda a análise que a paralisia normalmente aplica a tudo. O método dos 4 passos para a resolução de problemas é uma estrutura simples e poderosa que transforma qualquer problema em projeto executável. O primeiro passo é identificar, definir com precisão o que está errado, não de forma vaga, de forma específica. Não estou mal financeiramente. Tenho uma diferença de R$ 800 entre receita e despesas mensais. Não, meu relacionamento está difícil. Há 3 temas específicos sobre os quais não conseguimos conversar sem conflito. Precisão no diagnóstico é metade da solução. O segundo passo é analisar, entender as causas. Por que o problema existe? Quais são os fatores que o mantêm? O que você pode controlar e o que está fora do seu controle? Essa análise deve ser rápida e focada no que é acionável, não numa investigação exaustiva de tudo que pode ter contribuído para o problema. O objetivo não é entender tudo, mas entender o suficiente para agir. O terceiro passo é decidir, escolher uma abordagem. Não a abordagem perfeita, uma abordagem suficientemente boa para começar. Daniel Kahneman, psicólogo e ganhador do Nobel de Economia, documentou extensamente como a busca pela opção perfeita frequentemente leva à escolha de nada. O paradoxo da escolha, onde excesso de opções produz paralisia. Decida com as informações que você tem, não com as que gostaria de ter. O quarto passo é executar, fazer a primeira ação concreta, não o plano inteiro, a primeira ação. James Clear documentou que o ato de começar, mesmo que pequeno, tem um efeito desproporcional na probabilidade de continuação. O cérebro tem uma tendência chamada efeito Zeigarnik. Tarefas iniciadas ocupam mais espaço mental do que tarefas não iniciadas, o que cria uma pressão psicológica natural para completá-las. Começar é frequentemente mais difícil do que continuar. Tiago tinha 41 anos e havia identificado que o principal problema da sua pequena empresa era a falta de clientes recorrentes. Ele dependia de novos clientes todo mês para fechar as contas. Reclamou disso durante 2 anos. Quando decidiu aplicar o método dos 4 passos, a clareza que surgiu foi quase embaraçosa. O problema era clientes não recorrentes. A causa era que ele não tinha nenhum programa de fidelização. A decisão foi criar um programa simples de desconto para contratos anuais. A primeira ação foi ligar para os 10 melhores clientes dos últimos 2 anos com uma proposta. Nos primeiros 90 dias, 4 deles assinaram contratos anuais. O problema não desapareceu, mas reduziu pela metade. Passo 1. Use a regra dos 2 minutos para eliminar a paralisia. Se a primeira ação do seu plano pode ser feita em 2 minutos ou menos, faça agora. Mandar o e-mail, fazer a ligação, pesquisar o dado, marcar a reunião. A regra dos 2 minutos, popularizada por David Allen no método GTD, elimina. A procrastinação em tarefas pequenas frequentemente bloqueiam o início de projetos maiores. Passo 2. Quebre o problema em partes da menor escala possível. Qual é a menor ação possível que move o problema na direção da solução? Não a ação ideal, a ação mínima. Essa granularidade extrema elimina a sobrecarga cognitiva do problema grande e cria o momentum que a inação não cria. Passo 3. Defina um prazo específico para a primeira ação. Não vou começar essa semana.
Vou fazer X na quinta-feira às 19 horas. Prazos específicos ativam a cognição de planejamento do córtex pré-frontal e reduzem a probabilidade de procrastinação. Vagueza é inimiga da execução. Passo 4. Crie accountability. Diga a alguém o que você vai fazer e quando. A presença de um observador, mesmo que seja apenas a consciência de que alguém sabe da sua intenção, aumenta significativamente a taxa de execução. Não precisa ser formal. Uma mensagem para um amigo pode ser suficiente. Uma técnica complementar é o pré-mortem, uma ferramenta criada pelo psicólogo Gary Klein, que consiste em imaginar que você já tentou resolver o problema e falhou, e então analisar por que a falha aconteceu. Essa perspectiva retrospectiva do futuro revela obstáculos que o planejamento positivo frequentemente ignora e permite que você os antecipe e neutralize antes de começar. Como exercício prático, escolha um problema que você tem evitado resolver. Aplique os 4 passos agora, por escrito. Identifique com precisão. Analise as causas acionáveis. Decida uma abordagem suficientemente boa. Defina a primeira ação com prazo específico. Compartilhe com alguém. Você acabou de transformar uma reclamação em projeto. A diferença entre quem resolve e quem reclama não é a ausência de obstáculos, é a presença de um sistema. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que sustenta esse sistema quando os obstáculos são duros e persistentes. O grit. Capítulo 6. Grit. A persistência que separa os que chegam dos que desistem. Há um momento em todo o processo de resolução de problemas ou construção de algo significativo em que a empolgação inicial passa e a realidade do esforço sustentado aparece. Esse momento, que pesquisadores chamam de Vale do Desencanto, é onde a maioria das tentativas de mudança são abandonadas. Não porque o objetivo era impossível, mas porque a perseverança necessária para atravessar o vale não estava disponível. E é aqui que o grit entra. Angela Duckworth, psicóloga da Universidade da Pensilvânia, dedicou sua carreira a estudar o que separa pessoas que alcançam objetivos difíceis de longo prazo de pessoas com o mesmo nível de talento e inteligência que não chegam lá. Sua conclusão, documentada no livro Grit. O poder da paixão e da perseverança é direta. O preditor mais consistente de sucesso de longo prazo não é o talento. É o grit, uma combinação de paixão sustentada por um objetivo de longo prazo e perseverança diante de obstáculos. Duckworth chegou a essa conclusão após estudar candidatos à Academia Militar Americana de West Point, finalistas de concursos de soletração, vendedores de alto desempenho e professores em escolas de alta vulnerabilidade. Em todos esses contextos, o talento previa resultados de curto prazo. O grit previa resultados de longo prazo e, crucialmente, o grit não era altamente correlacionado com o talento. Pessoas altamente talentosas podiam ter baixo grit, e pessoas com talento moderado podiam ter grit extraordinário. A paixão no conceito de grit não é excitação momentânea, é consistência de interesse, ao longo do tempo. É o que permite que uma pessoa continue se importando com um objetivo depois que a novidade passou, quando o processo ficou repetitivo e os resultados ainda não apareceram. Sem esse interesse sustentado, a perseverança perde seu propósito. Você pode continuar por disciplina, mas sem a energia que a paixão fornece, o custo do esforço fica desproporcional. A perseverança no conceito de grit é a disposição de continuar mesmo quando é difícil, de tratar falhas e obstáculos como parte do processo em vez de sinais para parar. Duckworth observou que pessoas com alto grit não são necessariamente mais otimistas ou mais confiantes do que outras. Elas simplesmente têm uma interpretação diferente dos obstáculos. Eles são dados sobre o que precisa mudar, não evidências de que o objetivo é inalcançável. Camille tinha 22 anos e havia decidido passar no vestibular de medicina depois de 2 reprovações. Ela não era a mais talentosa da turma de preparação. Havia colegas com memória mais rápida, raciocínio mais veloz. Mas ela era a que ficava depois do horário, a que pedia ao professor para refazer a questão que havia errado,
a que não desistia de entender um conceito difícil até realmente entendê-lo. No terceiro ano, ela passou. Seus colegas mais talentosos que haviam desistido depois da primeira reprovação não passaram, não naquele ano. Passo 1. Defina seu objetivo de longo prazo com clareza. Grit precisa de direção. Qual é o objetivo que vale a pena perseguir por anos, não semanas? Que resultado, quando alcançado, vai parecer que valeu cada obstáculo pelo caminho? A clareza do objetivo é o que mantém o sentido do esforço quando ele fica difícil. Passo 2. Cultive interesse ativo, não apenas disciplina. Grit sustentado não é apenas força de vontade, é interesse genuíno que se aprofunda com o tempo. Se você está num caminho que não te interessa genuinamente, o grit vai custar muito mais e vai durar muito menos. Invista em conhecer mais profundamente o seu domínio. A profundidade do conhecimento frequentemente cria interesse onde a superfície não criava. Passo 3. Desenvolva uma filosofia de falha produtiva. Pessoas com alto grit não evitam falhas, elas as utilizam. Cada falha gera uma análise. O que posso aprender? O que preciso mudar? Como posso tentar diferente? Essa filosofia transforma cada obstáculo num ciclo de melhoria em vez de numa razão para parar. Passo 4. Construa comunidade de grit. Duckworth documenta que o ambiente social tem impacto direto no grit individual. Estar rodeado de pessoas que persistem diante de obstáculos, que tratam falhas como aprendizado e que têm objetivos de longo prazo claros torna significativamente mais fácil fazer o mesmo. Procure intencionalmente pessoas cujo grit você admira. Uma técnica complementar é o que Duckworth chama de prática deliberada, a forma mais eficaz de desenvolvimento de habilidade, caracterizada por foco total numa área específica de fraqueza, feedback imediato e esforço no limite da capacidade atual. A prática deliberada é desconfortável por definição. Ela sempre está no limite do que você consegue fazer. Mas é exatamente esse desconforto gerenciado que gera crescimento real e constrói a confiança que sustenta o grit. Como exercício prático, identifique um objetivo de longo prazo, algo que você quer alcançar em 1, 2 ou 5 anos, e escreva sobre ele. Por que esse objetivo importa para você? O que vai parecer quando você chegar lá? Quais são os obstáculos que você já antecipa? E qual é a sua filosofia para lidar com esses obstáculos quando aparecerem? Esse exercício de escrita clarifica e fortalece o comprometimento com o objetivo. Talento sem persistência é potencial não realizado. Persistência sem talento é crescimento garantido. Mas persistência com talento, grit com habilidade, é o que constrói carreiras, negócios e vidas fora do comum. No próximo capítulo, vamos explorar onde esse grit encontra sua maior recompensa. Nas oportunidades que problemas ignorados pela maioria se escondem. Capítulo 7. Oportunidade disfarçada. Como enriquecer resolvendo problemas alheios. Existe uma equação simples que está na base de praticamente todos os negócios, carreiras e projetos de impacto que já existiram. Problema que a maioria ignora, mais solução acessível igual a oportunidade. Parece simples demais para ser verdade, mas a história econômica e empresarial está repleta de exemplos de pessoas que ficaram ricas, ou simplesmente viveram vidas mais significativas, por terem prestado atenção num problema que todos ao redor estavam apenas reclamando. Peter Drucker, o maior pensador de gestão do século XX, tinha uma frase que sintetizava essa ideia. A missão de qualquer negócio é criar um cliente. E clientes são criados quando você resolve um problema que eles têm e que ainda não foi resolvido de forma satisfatória. Não precisa ser uma tecnologia revolucionária. Não precisa de bilhões de reais de investimento. Não precisa de um produto inédito na história humana. Precisa de um problema real, de uma solução que funcione melhor do que o que existe e de alguém disposto a pagar por ela. A observação sistemática de frustração cotidiana é um dos mais ricos geradores de ideias de negócio e carreira que existem. Precisamente porque a maioria das pessoas nunca dá o passo de transformar frustração em pergunta produtiva. Quando você sente frustração,
com um serviço, um produto, um processo, uma lacuna de informação. E em vez de reclamar, você pergunta por que isso não funciona melhor e quem pagaria se funcionasse. Você está fazendo o exercício mental que empreendedores fazem de forma quase automática, o que torna esse exercício acessível a qualquer pessoa, não apenas a empreendedores de tecnologia ou pessoas com grandes recursos, é que os melhores problemas para resolver são frequentemente os mais próximos da sua experiência direta. Você conhece profundamente as frustrações do seu setor de trabalho, da sua região, do seu grupo demográfico, dos contextos que você habita. Essa proximidade é uma vantagem competitiva real. Você entende o problema com uma profundidade que alguém de fora jamais teria. Não se trata apenas de empreendedorismo no sentido de abrir empresa. Resolver problemas alheios pode ser a base de uma carreira de consultoria, de uma promoção que ninguém mais pleiteou, de um projeto interno que aumenta seu valor numa organização, de uma reputação construída num nicho específico. Em todas essas formas, a lógica é a mesma. Quem resolve problemas é valorizado. Quem reclama problemas é ignorado. Eduardo tinha 43 anos e era contador numa pequena cidade do interior. Reclamava frequentemente que os pequenos comerciantes locais não tinham acesso ao tipo de orientação fiscal que empresas maiores tinham, e que isso os prejudicava. Um dia, ele parou de reclamar e começou a calcular quantos pequenos negócios havia na cidade. Quantos precisavam de orientação básica, mas não podiam pagar por um contador em tempo integral? Ele criou um serviço de consultoria fiscal em pacotes mensais acessíveis, com reuniões quinzenais via vídeo. Em 2 anos, tinha 60 clientes recorrentes e uma renda que triplicou a do emprego fixo. Passo 1. Mantenha um diário de frustrações produtivas. Por um mês, toda vez que você sentir frustração com algo, um serviço, um produto, um processo, uma ausência, anote. Não apenas a frustração, mas a pergunta que a transforma. O que seria necessário para que isso não fosse um problema? Ao final do mês, você terá uma lista de oportunidades potenciais. Passo 2. Valide o problema antes de desenvolver a solução. Antes de investir tempo e recursos numa solução, confirme que o problema é real e compartilhado por outras pessoas além de você. Fale com 5 a 10 pessoas que você suspeita que têm o mesmo problema. Se elas confirmam e demonstram que pagariam por uma solução, você tem algo. Se apenas você vê o problema, talvez seja um problema pessoal, não uma oportunidade de mercado. Passo 3. Comece com a versão mais simples possível da solução. O erro mais comum de quem identifica uma oportunidade é tentar criar a versão perfeita antes de testar a versão mínima. Crie algo que resolve o núcleo do problema com o mínimo de recursos e tempo possível. Teste com usuários reais. Aprenda. Melhore. Essa abordagem, popularizada no universo de startups como MVP, produto mínimo viável, reduz o risco e acelera o aprendizado. Passo 4. Calcule o valor criado antes de precificar. Uma das razões pelas quais pessoas subestimam o valor do que oferecem é que precificam pelo esforço em vez de pelo problema resolvido. Se sua solução economiza R$ 1.000 por mês para o cliente, cobrar R$ 100 por ela não é caro, é barato. Entender o valor do problema que você resolve é a base de uma precificação que reflete o impacto real da sua solução. Uma técnica complementar é o que empreendedores chamam de imersão no problema, o processo de passar tempo significativo no contexto do problema que você quer resolver, observando como as pessoas o vivenciam, o que elas já tentaram, onde as tentativas existentes falham. Essa imersão gera insights que pesquisa de mesa nunca produz e cria empatia, que é a base de soluções que realmente funcionam. Como exercício prático, escolha um problema recorrente no contexto profissional ou pessoal que você habita, algo que você e outras pessoas vivenciam regularmente. Escreva: qual é a solução mais simples possível que poderia resolver o núcleo desse problema? Quem pagaria por ela? Quanto valeria para eles? Não precisa executar agora, apenas mapeie a oportunidade. Problemas são convites.
A maioria das pessoas responde a eles com reclamação. Alguns respondem com curiosidade e ação, e constroem carreiras, negócios e reputações que a reclamação nunca poderia criar. No próximo capítulo, vamos falar sobre a base psicológica de tudo isso, a responsabilidade radical. Capítulo 8. A psicologia da responsabilidade radical. Existe uma distinção fundamental que separa quem age de quem fica preso, e ela não tem a ver com talento, sorte ou circunstâncias. Tem a ver com onde você localiza o controle sobre o que acontece na sua vida. Julian Rotter, psicólogo americano que desenvolveu o conceito de locus de controle nos anos 1950, identificou que pessoas tendem a operar em dois modos: o locus de controle externo, a crença de que os resultados da sua vida são determinados por fatores externos como sorte, outras pessoas ou o sistema, e o locus de controle interno, a crença de que suas ações, escolhas e esforços têm impacto real sobre o que acontece. A pesquisa de Rotter e dos que vieram depois demonstrou que pessoas com locus de controle interno consistentemente tomam mais iniciativa, persistem mais diante de obstáculos, têm melhor saúde física e mental e alcançam os resultados mais altos em carreira e finanças. Não porque o mundo seja perfeitamente justo e meritocrático, claramente não é, mas porque quando você acredita que suas ações importam, você age. E ações, mesmo imperfeitas, tendem a produzir mais resultados do que inação. Jocko Willink, ex-comandante das Forças Especiais Americanas SEAL e autor do livro Extreme Ownership, levou esse conceito a um nível radical: responsabilidade extrema. Sua tese, desenvolvida em anos de comando em situações de alta pressão, é que líderes eficazes assumem responsabilidade por tudo o que acontece no seu âmbito, incluindo o que não criaram, o que não previram e o que foi causado por outros. Não como masoquismo ou falsa humildade, mas como estratégia. Quando você assume responsabilidade por algo, você tem poder sobre isso. Quando transfere a responsabilidade, transfere também o poder. A diferença entre culpa e responsabilidade é central aqui e frequentemente mal compreendida. Culpa é retrospectiva, é sobre quem causou o problema. Responsabilidade é prospectiva, é sobre quem vai resolver. Você pode reconhecer com toda a razão que não causou um problema, que o chefe errou, que a empresa falhou, que a economia traiu, e ainda assim assumir responsabilidade pela solução. Não porque seja justo, porque é o único caminho para sair do lugar em que o problema te colocou. A mentalidade de vítima, o polo oposto da responsabilidade radical, não é necessariamente desonesta. Frequentemente reflete circunstâncias reais de injustiça, de desvantagem sistêmica, de erros de outros que tiveram impacto real na sua vida. O problema não é a percepção da injustiça, é a consequência prática de se fixar nela como explicação permanente. Enquanto você está explicando por que não é responsável pelo que aconteceu, não está agindo sobre o que pode fazer a seguir. E o tempo passa de qualquer forma. Vanessa tinha 29 anos e havia crescido numa família com dificuldades financeiras, estudado em escolas públicas de baixa qualidade e enfrentado obstáculos que muitos dos seus colegas de trabalho nunca haviam experienciado. Ela tinha todo o direito de reclamar, e reclamava durante anos, mas em algum ponto ela teve uma percepção brutal. Ninguém ia aparecer para compensar as desvantagens que ela havia sofrido. O mundo não devia a ela um acerto de contas. E enquanto ela esperava por esse acerto, sua vida estava passando. Ela parou de esperar e começou a agir com o que tinha, e o que tinha era suficiente para começar. Passo 1. Identifique onde você está transferindo responsabilidade. Em quais áreas da sua vida você está aguardando que outra pessoa ou outra circunstância mude para que você possa agir? Essa transferência é onde seu poder foi colocado e onde você pode recuperá-lo ao assumir responsabilidade pela sua resposta à situação. Passo 2. Pratique a linguagem da responsabilidade. Substitua ele me fez por eu escolhi responder de tal forma. Substitua a situação não deixa por eu ainda não encontrei a forma de.
Essa mudança de linguagem não nega a realidade dos obstáculos. Transforma sua relação com eles de passividade para agência. Passo 3. Foque no que você pode controlar. A distinção entre o que está sob seu controle e o que não está é a base do estoicismo e de toda a psicologia eficaz de gestão de adversidade. Você não pode controlar o mercado, o chefe, a economia ou as ações de outras pessoas. Você pode controlar seu esforço, sua preparação, suas respostas, suas escolhas. Concentre energia no que é controlável. Passo 4. Use a adversidade como informação. Cada obstáculo que você enfrenta contém informação sobre o que precisa ser desenvolvido, ajustado ou abordado de forma diferente. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que isso me está pedindo para aprender ou fazer. Essa reorientação transforma a diversidade em combustível de crescimento. Uma técnica complementar é o que os psicólogos de performance chamam de revisão de agência, uma prática periódica de revisar situações em que você sentiu impotência e identificar retroativamente onde havia agência disponível que não foi exercida. Essa revisão não é para gerar culpa, é para desenvolver a percepção de agência que torna mais fácil identificá-la em situações futuras. Como exercício prático, escolha uma situação atual da sua vida em que você está esperando que algo externo mude para que você possa agir. Escreva: o que eu poderia fazer de diferente nessa situação, independentemente do que o outro faz ou do que a circunstância permite? Essa pergunta frequentemente revela ações disponíveis que a mentalidade de vítima tornava invisíveis. Responsabilidade radical não é injustiça consigo mesmo. É a decisão de não terceirizar o poder sobre a sua própria vida, mesmo quando as circunstâncias justificariam fazê-lo. No próximo capítulo, vamos falar sobre um fator que pode acelerar ou destruir tudo isso: o ambiente de pessoas ao seu redor. Capítulo 9: Ambiente mental. Como se cercar de quem resolve. Você provavelmente já ouviu a ideia de que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Jim Rohn, filósofo e autor americano, popularizou essa afirmação, e embora seja uma simplificação, ela aponta para algo que a ciência confirma de forma bastante robusta. O comportamento humano é extraordinariamente contagioso, e isso inclui comportamentos tão fundamentais quanto reclamar, perseverar, buscar soluções ou se conformar com o status quo. Nicholas Christakis, médico e sociólogo da Universidade de Yale, realizou pesquisas de referência sobre o fenômeno do contágio social, a propagação de comportamentos, emoções e até estados físicos através de redes sociais. Seus estudos mostraram que obesidade, tabagismo, felicidade e até solidão se propagam através de redes sociais de forma estatisticamente mensurável, não apenas entre amigos diretos, mas até 3 graus de separação. A pessoa que você nunca conheceu, mas que é amigo de amigo de amigo, pode estar influenciando seus comportamentos de formas que você não percebe. A implicação prática é direta e um pouco desconfortável. Se você passa a maior parte do tempo com pessoas que reclamam sistematicamente, que veem obstáculos como razões para parar, que tratam ambição como ingenuidade, esses padrões vão influenciar os seus. Não porque você seja fraco ou sugestionável, mas porque o cérebro humano aprende por observação e normaliza o que vê repetidamente ao seu redor. O que é normal no seu ambiente se torna o padrão do que parece útil para você. O lado positivo desse mesmo mecanismo é igualmente poderoso. Cercar-se de pessoas que resolvem problemas, que persistem, que crescem, que tratam fracassos como aprendizado, eleva o padrão do que parece possível para você também. Não como pressão ou comparação, mas como modelagem. Você começa a ver, de perto, como pessoas reais navegam obstáculos que parecem impossíveis, e isso muda sua percepção do que é alcançável. Há uma distinção importante a fazer aqui. Não se trata de abandonar amigos que reclamam ou de criar um círculo social artificialmente positivo. Trata-se de ser consciente da proporção de influências no seu ambiente e de buscar ativamente, através de leituras, conteúdos, mentores, comunidades,
Eventos. Exposição a pessoas e perspectivas que expandem o seu senso do possível e do acionável. Gustavo tinha 32 anos e trabalhava numa empresa onde a cultura era predominantemente de reclamação, sobre a gestão, sobre os salários, sobre os processos. Ele havia se adaptado a essa cultura sem perceber e seu nível de satisfação e ambição havia caído gradualmente ao longo dos 2 anos em que estava lá. Quando começou a participar de um grupo de profissionais do seu setor que se reunia mensalmente para discutir desafios, soluções, algo mudou. Não era que seus colegas de grupo fossem extraordinariamente bem-sucedidos, mas eles tinham uma postura diferente diante dos mesmos problemas. E essa postura começou a contaminar Gustavo de forma positiva. Passo 1. Audite seu ambiente de ciências. Quem são as pessoas com quem você passa mais tempo, presencialmente e digitalmente? Qual é o tom predominante nas conversas e nos conteúdos que você consome? Como você se sente após interações com cada uma dessas pessoas? Mais energizado e capaz ou mais drenado e limitado? Essa auditoria revela o estado atual do seu ambiente de influências. Passo 2. Busque ativamente mentores e modelos. Encontre pessoas, presencialmente ou através de conteúdo, livros, podcasts, entrevistas, que resolveram problemas parecidos com os seus ou que navegam desafios que você vai enfrentar. Exposição regular a essas perspectivas expande gradualmente o que você percebe como possível para si mesmo. Passo 3. Crie ou entre em comunidades de crescimento, grupos de mastermind, comunidades profissionais, grupos de estudo, associações de interesse. Qualquer formato que reúna pessoas com orientação para crescimento e resolução de problemas. A regularidade do contato com essas perspectivas é mais importante do que a intensidade de cada encontro individual. Passo 4. Gerencie o contágio da reclamação de forma compassiva. Você não precisa cortar pessoas que reclamam, mas pode criar limites sobre a quantidade de espaço que a reclamação ocupa nas suas interações. Quando conversas entram em espirais de reclamação sem solução, você pode redirecionar. Entendo que é difícil. O que você poderia tentar de diferente? Isso protege sua energia sem abandonar a pessoa. Uma técnica complementar é a curadoria de conteúdo intencional. O que você lê, assiste, ouve e segue nas redes sociais é uma forma de ambiente e tem impacto real no seu padrão de pensamento. Uma dieta de conteúdo que expõe você regularmente a pessoas que resolvem problemas, que constroem coisas, que pensam de forma crítica e construtiva, tem um efeito cumulativo no seu mindset que não deve ser subestimado. Como exercício prático, faça uma lista de 5 pessoas, reais ou através de conteúdo, que você gostaria de ter como influência mais regular no seu ambiente mental. O que você pode fazer concretamente para aumentar a exposição a essas influências nos próximos 30 dias? Você não controla tudo no seu ambiente, mas controla mais do que percebe. E o ambiente que você constrói ao redor de si mesmo é um dos investimentos de mais alto retorno que você pode fazer na sua capacidade de agir, persistir e crescer. Próximo capítulo, vamos falar sobre algo que todos precisam, mas poucos desenvolvem: a clareza mental em momentos de alta pressão. Capítulo 10. Decisão sob pressão. Como pensar claro quando tudo está caindo. Existe uma ironia cruel nos momentos de maior adversidade. São exatamente quando você mais precisa de pensamento claro que o seu cérebro está menos equipado para fornecê-lo. O estresse agudo, a ameaça percebida, o prazo impossível, a crise financeira, o conflito intenso, ativa o sistema nervoso simpático e inunda o corpo de cortisol e adrenalina. Esses hormônios são extraordinariamente eficazes para correr de predadores físicos. São desastrosos para a tomada de decisão estratégica. A amígdala, a estrutura cerebral responsável pelo processamento de ameaças, tem prioridade sobre o córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio, planejamento e tomada de decisão. Quando o sistema de estresse é ativado, isso significa que, sob alta pressão, o cérebro literalmente reduz o fluxo de recursos para a região que você mais precisa.
Você toma decisões mais impulsivas, mais baseadas em emoção, mais orientadas para alívio imediato do que para solução sustentável. A reclamação, nesse contexto, é frequentemente uma resposta de amígdala, uma descarga emocional que alivia a tensão sem resolver o problema. Amy Arnsten, neurocientista da Universidade de Yale, documentou como o estresse agudo compromete especificamente as funções executivas, planejamento, flexibilidade cognitiva, controle de impulsos, memória de trabalho, que são exatamente as funções necessárias para resolver problemas complexos. Sua pesquisa mostra que mesmo níveis moderados de estresse têm impacto mensurável nessas capacidades e que técnicas de regulação do sistema nervoso podem restaurá-las de forma relativamente rápida. O protocolo de clareza para decisões sob pressão começa com intervenções fisiológicas, não cognitivas. A respiração lenta e profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o cortisol e restaura o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal em minutos. 4 segundos de inspiração, seguidos de 7 segundos de apneia e 8 segundos de expiração. O protocolo 478, popularizado pelo médico Andrew Weil, é suficiente para produzir uma mudança mensurável no estado fisiológico após alguns ciclos. Mas a regulação fisiológica é apenas o primeiro passo. O segundo é criar espaço cognitivo, a separação deliberada entre o evento estressor e a resposta. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, descreveu essa capacidade como o último dos direitos humanos, a liberdade de escolher a própria resposta diante de qualquer circunstância. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está a sua liberdade e o seu crescimento. Ricardo tinha 46 anos e dirigia uma pequena empresa quando seu maior cliente cancelou o contrato num período em que ele já estava com o caixa pressionado. Sua resposta inicial foi de pânico, ligações impulsivas para outros clientes pedindo adiantamentos, promessas que não poderia cumprir, decisões precipitadas sobre cortes que depois se revelaram erros. Depois de um final de semana de respiração e reflexão deliberada, ele voltou com uma lista de ações priorizadas pelo impacto e pela viabilidade, uma clareza sobre o que era urgente, o que era importante e o que era apenas ruído de pânico. Passo 1. Crie um protocolo de pausa antes de decisões sob pressão. Para qualquer decisão importante tomada sob estresse, estabeleça uma pausa mínima, que pode ser de minutos, horas ou dias, dependendo da urgência real. Durante essa pausa, use técnicas de regulação fisiológica para restaurar o acesso ao córtex pré-frontal antes de pensar estrategicamente. Passo 2. Separe urgência de importância. Sob pressão, o cérebro tende a tratar tudo como igualmente urgente, o que paralisa ou produz ações dispersas. Pergunte: isso precisa ser resolvido agora ou nos próximos 30 dias? O que acontece se eu não agir nas próximas 24 horas? Essa separação revela que a maioria das crises tem mais tempo disponível do que parece. Passo 3. Reduza as opções ao essencial. Sob estresse, analisar 10 opções é contraproducente. Force-se a identificar as 2 ou 3 ações de maior impacto e menor risco e escolha entre elas. Essa simplificação deliberada reduz a sobrecarga cognitiva e produz decisões que, embora não perfeitas, são executáveis. Passo 4. Use a perspectiva temporal. Quando tudo parece catastrófico, pergunte: isso vai importar daqui a 5 anos, e daqui a 1 ano, e daqui a 1 mês? Essa escala temporal reduz o peso emocional do presente e ativa o pensamento estratégico de longo prazo que o estresse suprime. A maioria das crises, que parecem existenciais em tempo real, são problemas gerenciáveis com alguma distância temporal. Uma técnica complementar é o que atletas de elite e forças especiais chamam de ensaio mental, a prática de imaginar em detalhes como você vai responder a situações de alta pressão antes que elas aconteçam. Quando você já ensaiou mentalmente a sua resposta a uma crise específica, o sistema nervoso a reconhece parcialmente e reage com menos ativação da amígdala. Você entra na situação com um roteiro
e roteiros reduzem a ansiedade. Como exercício prático, pense numa situação de alta pressão que você enfrenta regularmente. Uma reunião difícil, uma conversa de cobrança, uma decisão com prazo. Escreva seu protocolo de resposta. O que você vai fazer nos primeiros 2 minutos quando a pressão começar a subir? Ter esse protocolo escrito o torna muito mais provável de ser executado quando você realmente precisar dele. Clareza sob pressão não é um dom, é uma habilidade desenvolvida com prática, com ferramentas e com a decisão de não deixar a amígdala tomar decisões que pertencem ao córtex pré-frontal. No próximo capítulo, vamos ver como tornar essa habilidade e todas as outras que exploramos permanente através da instalação de um hábito de resolução. Capítulo 11. O hábito de resolver. Como tornar a mentalidade de solução automática. Tudo que você aprendeu neste audiolivro. O reenquadramento, o sistema de resolução, a responsabilidade radical, a clareza sob pressão, tem valor apenas se for aplicado com consistência. Uma vez aplicado, produz resultado. Aplicado 10 vezes, produz hábito. Aplicado 1000 vezes, transforma a forma como você processa a realidade de forma permanente. O objetivo final não é resolver um problema com as ferramentas certas. É tornar-se o tipo de pessoa que instintivamente resolve problemas, que não precisa lembrar de aplicar o método porque o método virou modo de operar. BJ Fogg e sua pesquisa sobre formação de hábitos demonstram que qualquer comportamento, quando repetido com consistência suficiente num contexto específico, começa a ser processado de forma automática pelos gânglios basais, a parte do cérebro responsável pelos comportamentos habituais. O que começa como decisão consciente, vou reenquadrar esse problema, pode, após repetição suficiente, se tornar uma resposta automática que acontece antes mesmo de você perceber que está acontecendo. O diário de soluções é uma das ferramentas mais simples e mais poderosas para instalar essa mentalidade como hábito. A prática é direta. Todo dia, você registra um problema que encontrou e pelo menos uma ação ou perspectiva que poderia contribuir para resolvê-lo. Não um grande problema de vida. Qualquer problema, de qualquer escala. O objetivo não é resolver todos os problemas que você registra. É treinar o cérebro a sempre fazer o movimento de problema para a solução possível, em vez do movimento de problema para a reclamação. James Clear documentou que hábitos de reflexão escrita, como o diário, têm um efeito composto extraordinário ao longo do tempo. Cada entrada no diário de soluções é um treino do músculo do pensamento orientado à solução. 100 entradas constroem uma rede neural que começa a operar de forma mais automática. 300 entradas transformam o padrão. Com consistência ao longo de um ano, você é uma pessoa fundamentalmente diferente na forma como processa a diversidade. Mas o hábito de resolver não vive apenas no diário. Ele precisa de gatilhos no cotidiano, momentos específicos em que o comportamento é disparado, automaticamente. Um gatilho eficaz para a mentalidade de solução é uma pergunta que você se treina a fazer toda vez que uma reclamação emerge. O que eu posso fazer em relação a isso? Não sempre com uma resposta imediata, mas com a disposição de fazer a pergunta, de não se fixar apenas na reclamação. Letícia tinha 37 anos e havia desenvolvido, ao longo de 2 anos de prática, o que ela chamava de reflexo de solução. Quando encontrava um obstáculo no trabalho, a primeira pergunta que vinha, antes da reclamação, era o que posso fazer aqui? Ela não sabia exatamente quando isso havia se instalado, mas era perceptível. Colegas notavam que ela raramente reclamava sem simultaneamente propor algo, não porque fosse ingênua sobre os problemas, mas porque havia treinado uma resposta diferente ao problema. Passo 1. Comece o diário de soluções esta semana. Não amanhã, não quando tiver o caderno certo, agora, no papel que você tiver. Um problema, uma perspectiva de solução, todos os dias. 5 minutos. A consistência importa mais do que a elaboração. Passo 2. Instale a pergunta gatilho. Decida qual será a sua pergunta de interrupção da reclamação.
a que você vai fazer para si mesmo toda vez que perceber que está reclamando sem agir. Pode ser o que eu posso fazer, ou qual é a primeira ação possível, ou o que isso me está pedindo. Escolha uma e pratique até que ela apareça automaticamente. Passo 3. Crie uma rotina de revisão semanal. Uma vez por semana, reveja as entradas do diário de soluções. Quais ações você definiu e tomou? Quais ficaram como intenção? O que você aprendeu com os resultados? Essa revisão fecha o loop de aprendizado e refina gradualmente a qualidade do seu pensamento orientado à solução. Passo 4. Celebre as resoluções, não apenas os resultados. Toda vez que você aplicar a mentalidade de solução, independentemente do resultado, reconheça isso. O processo de reenquadrar, de agir, de persistir, tem valor além do resultado imediato. Celebrar o processo constrói a identidade de solucionador que torna o comportamento sustentável. Uma técnica complementar é o que os pesquisadores de produtividade chamam de revisão de vitórias. Uma prática de registrar semanalmente 3 situações em que você resolveu algo, avançou em alguma coisa ou agiu de forma diferente do padrão de reclamação. Esse registro constrói, com o tempo, uma narrativa interna de competência e agência que é o combustível mais duradouro da mentalidade de solução. Como exercício prático, comece seu diário de soluções agora. Escreva um problema que você está enfrentando esta semana. Abaixo dele, escreva 3 perspectivas de ação possível, não perfeitas, possíveis. Esse é o primeiro registro. Faça o mesmo amanhã. E no dia seguinte, o hábito de resolver começa com essa primeira entrada. Você não se torna um solucionador no dia em que aprende as ferramentas. Você se torna um solucionador no dia em que as ferramentas se tornam instintivas. Quando a resposta natural ao problema é a pergunta: o que posso fazer? E não a narrativa de quem tem culpa. Esse é o objetivo. E ele está mais próximo do que parece. Capítulo 12. Enquanto você age, o mundo muda. Chegamos ao final desta jornada. E o que você leva daqui é mais do que um conjunto de ferramentas. É uma escolha. A escolha de que tipo de relação você vai ter com os problemas da sua vida a partir de agora. Você aprendeu por que o cérebro é naturalmente atraído pela reclamação e por que isso não é um defeito de caráter, mas um padrão que pode ser reprogramado. Você entendeu a diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento e como essa diferença determina o que você sequer tenta. Você tem ferramentas para reenquadrar problemas, para transformá-los em projetos acionáveis, para persistir quando fica difícil, para decidir com clareza quando a pressão é alta. Mas ferramentas não mudam nada enquanto ficam na prateleira. O que muda a vida é a aplicação consistente. O primeiro passo, depois o segundo, depois o centésimo. Cada problema resolvido constrói a identidade de solucionador. Cada obstáculo atravessado expande o que você acredita ser possível. Cada reclamação transformada em pergunta produtiva enfraquece o hábito antigo e fortalece o novo. O mundo não recompensa quem mais sofre, recompensa quem mais resolve. Isso não é uma promessa de que será fácil, justo ou linear. É uma observação sobre como o valor é criado e reconhecido. Por quem entrega soluções onde outros entregam queixas, por quem age onde outros esperam, por quem cresce onde outros explicam por que não podem. Enquanto você age, o mundo muda. Não todo mundo, não de uma vez, mas o seu mundo, o âmbito que você controla, o que está ao seu alcance. Comece pelo que você pode fazer hoje. Obrigado por estar no Desenvolvimento Inteligente.